vamos a um terceiro ponto que é também importante, citado na denúncia, se o senhor quiser esclarecer, é um ponto que, inclusive, gerou a ação de inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral, que é a reunião com os embaixadores, a reunião ocorrida dia 19/7/2022. Nessa reunião, em que, na condição de presidente da República, o senhor convidou mais de uma centena de embaixadores, houve várias afirmações e vários ataques à Justiça Eleitoral, ao Poder Judiciário e à lisura das eleições. O senhor, obviamente, se recorda dessa reunião. Eu vou citar alguns trechos aqui e o senhor fique à vontade se quiser esclarecer. Volta essa questão do inquérito, que, como eu disse, o inquérito não tem absolutamente nenhuma ligação com as urnas. O inquérito foi um hacker que ingressou e pegou banco de dados de servidores e o senhor diz, entre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente isso para os embaixadores, em um inquérito da Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições. Falou que ele tinha invadido o grupo dele, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E, obviamente, quando se fala em manipulação de números após as eleições, quem manipula é quem ganhou. Aí também uma outra questão sobre isso. Tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, onde o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Disse mais, obteve acesso aos milhares de códigos-fonte, que teve acesso à senha de um ministro, bem como de outras autoridades, várias senhas ele conseguiu. E, obviamente, a senhora ministra do TSE na época, que também é do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, fez com que o inquérito fosse instalado aqui, nas palavras do senhor. Ainda uma outra questão. A Polícia Federal pediu os logs que podiam ser entregues no mesmo dia ou no dia seguinte, mas 7 meses depois, segundo o documento comigo, o TSE informou que os logs haviam sido apagados. O que o senhor acabou de dizer, o senhor disse isso aos embaixadores. É uma coisa, também entre aspas, é uma coisa que, com todo respeito, eu sou o presidente da República do Brasil e fico envergonhado de falar isso. O que é comum, né, acontecer em alguns países do mundo é o chefe do executivo conspirar para conseguir uma reeleição. Estamos fazendo exatamente o contrário, porque temos pela frente 3 meses até as eleições. Também volta ao inquérito, eu tive acesso a esse inquérito, um ano passado divulguei, é um inquérito que não tem qualquer classificação sigilosa, e ao divulgar, o ministro Alexandre de Moraes abre um inquérito para me investigar sobre vazamento. E ainda, o que nós temos aqui no Brasil é que quando se fala em eleições, elas têm que ser totalmente transparentes, coisa que não aconteceu em 2018. Volta a dizer sobre as eleições, não poderíamos ter tido eleições em 2020 sem a apuração total do que aconteceu. O sistema é completamente vulnerável, segundo o próprio TSE, e, obviamente, a conclusão da Polícia Federal. Ainda mantém a acusação de fraude ao sistema eleitoral perante os embaixadores, dizendo não era um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Aí coloca a questão do ministro Fachin, presidente, a suspeição. Deixo claro, isso para os embaixadores, eu repito, deixo claro quando se fala em ministro Fachin, ele foi o responsável por tornar Lula inelegível. Poderia citar outros trechos, um trecho que também não é verdadeiro. O senhor disse, não é o Tribunal Superior Eleitoral quem conta os votos, é uma empresa terceirizada. Eu acho que nem precisava continuar essa explanação aqui. Nós queremos, obviamente, estamos lutando para apresentar uma saída em relação a isso. Ainda, mais grave ainda, perante
representantes de outros países, eu teria dezenas e dezenas de vídeos para passar para os senhores por ocasião das eleições de 2018, onde o eleitor ia votar e simplesmente não conseguia votar. Ou quando ele apertava o número 1 e depois de apertar o número 7, aparecia o 3 e o voto ia para o outro candidato. O contrário, ninguém reclamou. Temos quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e, na verdade, o voto foi para outra pessoa. Nenhum vídeo de alguém que foi votar no outro candidato e, porventura, apareceu meu nome. Então, nessa reunião, o tópico da reunião, inclusive com a apresentação de... Não era propriamente PowerPoint, era a apresentação de documentos no telão. O tópico foi a acusação de fraude nas urnas eletrônicas e parcialidade da Justiça Eleitoral. Foi exatamente isso que o senhor fez? Presidente, em 2016, a senhora Dilma Rousseff reuniu-se com embaixadores. O assunto foi outro, mas ela se reuniu com embaixadores, que é uma política privativa do chefe do Executivo. 2 meses antes dessa minha reunião com embaixadores, o senhor ministro Fachin também se reuniu com embaixadores. E a ênfase foi que, tão logo o TSE concluísse a apuração, os respectivos chefes de Estado deveriam, então, reconhecer o ganhador. Essa é a norma, é a regra, só que me causou surpresa. Daí eu convidei os embaixadores para mostrar o inquérito 1361. E com todo respeito, mesmo que seja um outro foco, um inquérito, tá? Após a minha conversa com embaixadores, no dia seguinte, ser classificado como confidencial, a gente fica um pouco surpreso com isso. E, obviamente, não foi de agora, não foi enquanto do então presidente Jair Bolsonaro. Desde 2012, no mínimo, eu sempre lutei pelo voto impresso. Nós estávamos na iminência de aprovar uma PEC dentro da Câmara dos Deputados que tratava do voto impresso. A autoria da deputada Bia Kiss, o relator, o deputado Felipe Barros. Quando, então, o senhor ministro Barroso foi lá para o parlamento, conversou com lideranças, no dia seguinte foram trocados os componentes da comissão especial, nós perdemos a votação na comissão, depois o presidente resolveu levar para o plenário, ganhamos, mas não com voto qualificado. Então, essa questão do voto impresso é uma coisa minha desde há muito tempo, como foi do Flávio Dino, como foi de outras personalidades, a mais variada possível, a maioria de esquerda. Então, se eu exagerei na retórica, devo ter exagerado com toda certeza. Mas a minha intenção, meu objetivo sempre foi mais uma camada de proteção por ocasião das eleições, de modo que evitasse qualquer conflito, né? Qualquer suspeição. Lembra ainda que em 2014, quando Aécio Neves perdeu para a senhora Dilma Rousseff, foi contratada pelo PSDB uma auditoria externa. E a conclusão da auditoria externa foi que as urnas são inauditáveis. Ou seja, senhor ministro, com todo respeito, nós temos muita coisa ao nosso lado mostrando que esse sistema que está aí carece de um aperfeiçoamento, como existe, por exemplo, no Paraguai. No Paraguai, a eleição, no meu entender, ideal, o papel da urna, como passou a existir nas últimas eleições até na Venezuela, que foi permitido lá notar que algo de anormal estava acontecendo. Nós não podemos esperar que aconteça isso no Brasil para tomar uma providência. Me permita aqui, eu estou baseado, as minhas críticas, eu posso ter exagerado na forma, na entonação, mas na Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, não sou eu que, da minha cabeça, se bem que acredito, com todo respeito, pela imunidade parlamentar, pelo fato do parlamentar ele poder usar das palavras, voto, à vontade, eu poderia lá atrás, como sempre falei isso aí, talvez esse vício eu tenha trazido para o Poder Executivo. E repito mais uma vez aqui, são dos peritos, né? Mais uma vez, fraude sistêmica facilitada. Consenso científico, todo o sistema eletrônico computacional possui vulnerabilidades. A intenção minha não é desacreditar, sempre foi alertar para aprovar. Hoje o clima está tão esquisito, até dentro do parlamento, que quando se
busca uma assinatura para uma PEC do voto impresso, o parlamentar tem medo de assinar a PEC. Tanto é também, senhor ministro, talvez você esteja sabendo, um projeto de reforma eleitoral está no Senado Federal já na reta final. E lá tem um artigo que diz que todo aquele que duvidar, como eu duvidei aqui, do sistema eleitoral, pena 7 anos de reclusão. Eu acho que isso não é democracia, não é o que nós queremos. Nós queremos, com toda certeza, a Vossa Excelência quer e acredita no sistema. Tudo bem, a opinião do senhor, a minha opinião por lá de cá também, nós devemos buscar aí maneira de evitar que isso aconteça. Repito, se tivéssemos um voto semelhante do Paraguai ou das urnas agora da Venezuela, nenhum de nós estaríamos nesse momento, para mim, bastante desagradável estar perante a Vossa Excelência nessa circunstância. Agradeço a resposta. Uma outra questão que me parece importante, o senhor acompanhou aqui os outros interrogatórios, acompanhou também a oitiva das testemunhas de acusação e defesa, e um dos pontos levantados na acusação e tratado nessa ação penal foi a operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno, a partir de boletins de inteligência realizados, e a imputação que é feita e foram direcionados para onde o candidato adversário do senhor, hoje é presidente da República, onde ele tinha tido mais votos no primeiro turno, principalmente na região Nordeste, que lá fosse feita uma operação para evitar que os eleitores chegassem. Essa é a imputação feita pela Procuradoria-Geral. O senhor teve conhecimento dessa operação? Não, senhor. O senhor nunca conversou com isso com o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei? Não, de vez em quando eu conversava com ele. Não, sobre isso. O que eu fiquei sabendo sobre isso, após o ocorrido, é que nenhum eleitor deixou de votar nessas regiões, é o que eu fiquei sabendo depois. Uma outra questão importante, o senhor já tocou nesse assunto, mas acho que é bom esclarecer alguns pontos. A Comissão das Forças Armadas, que participou durante o período eleitoral, sobre a interlocução que era feita no Tribunal Superior Eleitoral, tanto na presidência do ministro Fachin, de fevereiro a agosto, quanto na minha presidência, era por meio do ministro, então o ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Ele foi o responsável por, digamos assim, coordenar essa comissão e levar o relatório final, as conclusões dessa comissão. O senhor mantinha contato com eles, o ministro da Defesa, sobre essa comissão? As Forças Armadas entraram na Comissão de Transparência Eleitoral. Eu era o chefe supremo das Forças Armadas. O que eu pedia sempre para o ministro da Defesa é fazer um relatório mais imparcial possível, e que, se não houvesse, e só colocasse ali o que não tivesse qualquer sombra de dúvida. O relatório saiu, se eu não me engano, dia 11 de novembro. Não tinha prazo para entregá-lo. Eu acho que ele entregou no momento certo, com o seu arrazoado, que atendeu, no meu entender, a todos nós. Tem dois momentos que são importantes para esclarecer, se o senhor quiser se manifestar sobre eles. O primeiro é o momento em que o então ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, ele comunica ao TSE e pede uma reunião para entregar essa conclusão que teria sido já realizada pela comissão. E desmarca logo após, semanas, na verdade, isso seria uma terça-feira logo após o primeiro turno, e aí só depois do dia 9, 10 de novembro foi entregue. O senhor ficou sabendo disso? O senhor pressionou ele para que ele revisse essas conclusões? O meu relacionamento com qualquer ministro nunca foi sob pressão ou sobre autoritarismo. Em especial, posso dizer até os chefes militares, aí incluídos os comandantes, era uma relação bastante fraternal entre nós. Jamais eu pressionei, seja o ministro que for. E também, obviamente, nesse grupo aqui, o ministro Paulo Sérgio
o nosso ministro da Defesa. Então, não houve pressão em cima dele para fazer isso ou aquilo. Nós conversávamos sobre o ocorrido, né? E o relatório dele contou com o meu acordo. Mas o senhor chegou a conversar com ele logo após o primeiro turno, pedindo para que ele aguardasse o segundo turno para enviar o relatório que já estaria pronto? Não me lembro de ter agido dessa maneira, mas devia ter uma norma. Se tivesse que apresentar logo ao primeiro turno, escrito em algum lugar, ele teria apresentado. Eu acho que não existia isso lá no documento que criou a Comissão de Transparência Eleitoral. E a segunda questão importante a esclarecer sobre esse tópico, após a apresentação do relatório, das conclusões da Comissão das Forças Armadas, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu uma nota em relação a essas conclusões. E houve uma espécie de réplica do Ministério da Defesa, dizendo que, apesar de ter entregue aquele relatório que não apontava nenhuma fraude, nenhuma vulnerabilidade, não poderia dizer que isso não poderia vir a ocorrer. O senhor chegou a conversar com o então Ministro da Defesa para que ele soltasse essa nota? Eu tomei conhecimento disso, teve minha aquiescência. Agora, como diz aqui no relatório aqui da Associação Nacional de Peritos Criminais, né? Todo o sistema eletrônico possui vulnerabilidades. O que não é vulnerável hoje pode ser amanhã. Então passou a ser uma preocupação nossa porque estavam inseridos dentro do processo eleitoral via a comissão criada pelo ministro Barroso. O senhor teve contato com o relatório final das Forças Armadas? O ministro Paulo Sérgio mostrou para o senhor? Ele entregou, eu tomei conhecimento sem problema, não houve reação nenhuma da minha parte, nenhuma. E o senhor acreditou no relatório das Forças Armadas? Como a partir do momento que você não tem prova de nada, a gente acredita. E vamos, da minha parte, vou continuar, né, enquanto for possível, buscando colaborar com o TSE para que não haja qualquer dúvida. Pode até não ter havido nada no passado, mas a dúvida, eu acho que ela faz parte da nossa vida, faz parte da democracia, a crítica. E assim a gente vai continuar agindo, mas sem nenhuma intenção de afrontar o poder, o judiciário no caso. Vamos a um outro tópico importante, a reunião do dia 7. Na verdade, as reuniões antecedentes e depois a reunião do dia 7 de dezembro. O senhor se reuniu com o seu ex-assessor, Felipe Martins, né? O Felipe Martins, com um advogado que foi levar estudos sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática? Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele esteve lá. Várias vezes teve no Alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é a pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Ele que o senhor diz? O Felipe Martins. Felipe Martins. Se bem que eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então, eu refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. Mas essa minuta, esse documento que o senhor conversou com eles, continha o quê? Não conversei sobre essa minuta, foi bater um papo lá apenas. Teve um padre presente também, não lembro o nome dele. Era comum pastores ir orar lá na Alvorada, e eu atendia todo mundo. Muitas vezes entrava uma pessoa lá e no carro tinha mais 3 ou 4. E nem sempre eu atendia todo mundo. Geralmente estava na parte domiciliar, que é de cima, e às vezes eu descia para atender essas pessoas lá embaixo, que era o escritório da presidência. Não fiquei na presidência, não teria tido um montão de problemas se estivesse lá, dada a minha erisipela, que me vitimou por aproximadamente 20 dias. No dia 7/12, o senhor se recorda da reunião com o então ministro da Defesa e os comandantes militares? Eu não posso garantir que tal dia foi tratado tal assunto. 7 de dezembro, você não está 7 de dezembro. Eu não posso dizer que estou tratando desse ou daquele assunto. Essas
reuniões que ocorreram, tá, foram, em grande parte, em função da decisão do TSE. Quando nós peticionamos o TSE sobre possíveis vulnerabilidades, no dia seguinte, não foi acolhido, não se discute nada mais além disso, e nos surpreendeu uma multa de 22 milhões de reais. Essa multa nos abalou e, no nosso entendimento, se a gente viesse a recorrer, né, da multa ou da petição, a multa poderia ser agravada e outras coisas mais poderiam acontecer. Então, nós decidimos, então, não, pelo TSE, encerrar daí qualquer discussão sobre o resultado das eleições. Coisa que, no passado, sempre foi feito com muita constância, né, por parte de outros partidos. Conosco, nós nos vimos tolhidos ali de questionar. Poderia, se não tivesse a multa, a gente podia entrar mais 2, 3 petições e está encerrado o processo, não tinha mais que discutir mais nada. Agora, o senhor não se recorda da data, mas o senhor se recorda dessa reunião com o ministro Paulo, então o ministro Paulo Sérgio, o comandante Freire Gomes e o almirante Garnier? Olha, o que foi conversado nessas poucas reuniões, que teve reunião para tratar de outros assuntos. Por exemplo, tratamos de GLO, porque os caminhoneiros estavam parando na iminência de parar sobre o que poderia acontecer com aquela multidão em frente aos quartéis. Então, teve assunto, teve reunião para tratar exclusivamente desse assunto. Conforme falou o Freire Gomes, talvez foi nessa reunião, nós estudamos possibilidades outras dentro da Constituição. Ou seja, jamais saindo das 4 linhas. Como o próprio comandante Paulo Sérgio falou, que tinha que ter muito cuidado na questão jurídica, porque não podíamos fazer nada fora disso. Obviamente, a gente sabia disso. Em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade de uma ação constitucional. Abandonamos e enfrentamos aí o ocaso do nosso governo. O réu colaborador, Mauro Cid, diz que ele estava presente na reunião com o senhor, com o assessor Felipe Martins e, como o senhor lembrou também, numa das reuniões, um padre estava presente. E nessa reunião foi-lhe apresentado uma minuta, um documento com vários considerandos e algumas previsões, e o senhor teria, aqui entre aspas, nos termos utilizados pelo réu colaborador, o senhor teria enxugado essa minuta, esse documento, tendo feito algumas alterações. O senhor se recorda disso? Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho e nem um fecho. Deve ter os considerandos ali apenas, tá? Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali, mas a discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria um estado de sítio, por exemplo. Até ouvi o ministro Fux questionando o coronel Cid aqui, se foi assinado ou não. Estado de sítio, né, como reza a nossa Constituição. Primeiro, o senhor tem que ter um fato, obviamente, né? E depois convocar os conselhos da Defesa e da República, coisa que não foi feita. Então, quando alguns falam que foi dado o início é a convocação dos conselhos. Quem compõe esses conselhos? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o líder da maioria na Câmara e no Senado, o líder da maioria, indicados pela população, alguns ministros. Ninguém foi convocado para participar de uma possível início de uma proposta de sítio. E vamos supor que tivesse sido convocado. O presidente encaminharia uma mensagem para o Congresso pedindo autorização para assinar um decreto. Então não existe a possibilidade que era o presidente assinar o decreto, porque tal comandante de força não queria, outro queria. Não existiu isso aí. O que existiu na prática foi, como nós fomos impedidos de recorrer ao TSE com preocupação de uma penalidade mais alta do que ocorrida aquela de, se não me engano, 23 de novembro, nós buscamos alguma alternativa na Constituição e achamos que não procedia e foi encerrado. Agora, em função disso, apesar dessas reuniões, a não ser essa do dia 7, talvez aqui, todas as demais serem reservadas, eu, ministro da Defesa e 2 ou 3 comandantes, as ilações, o que estava tentando tratar lá dentro, ocorria solto. Então, a gente lamenta as ilações, mas em nenhum momento eu, ministro da Defesa ou os comandantes de força,
sequer pensamos em fazer algo ao arrepio da lei ou arrepio da nossa Constituição. Mas eu entendi a sua resposta, mas eu gostaria de saber, até porque no dia 26 de março, agora, desse ano, 2025, após o recebimento da denúncia do Núcleo 1, inclusive contra o senhor deu uma entrevista coletiva, e na entrevista coletiva o senhor disse que teve acesso a essa minuta, a esse documento, que leu essa minuta, esse documento. Então, eu gostaria, se for possível, desse esclarecimento. Chegou uma minuta, um documento, um esboço, como o senhor queira chamar, por parte do assessor Felipe Martins, o senhor teria enxugado, alterado alguma coisa e teria, nessa reunião do dia 7, mostrado ao comandante, ao almirante Garnier, ao ministro, então, o ministro Paulo Sérgio e ao comandante Freire Gomes? Não procede o enxugamento, né? Tinha os considerandos. Tanto as informações que eu tenho, que não tenho na fotografia do telefone do coronel Cid, não tenho o cabeçalho, nem o fecho ali. Eu conheço muito bem o Felipe Martins. Se ele tivesse participado de qualquer coisa, eu saberia precisar aqui qualquer contato com ele. Não procede. Eu vi agora há pouco o advogado do Anderson Torres, doutor Demóstenes, falando que talvez tenha sido um coronel, citou o nome dele, que tenha passado aquela matéria lá. Então eu quero isentar aqui, por questão de consciência, o Felipe Martins. Sobra o advogado do Anderson Torres é o doutor Novak, do almirante Garnier então, é o doutor Demóstenes. Eu me equivoquei, doutor Demóstenes do Garnier, me desculpa. Mas tirando aqui o Felipe Martins desse momento, mas nessa reunião o senhor mostrou ao comandante Freire Gomes algum documento, como ele disse. Foi passado na tela. Na tela, os considerandos foram bastante rápidos ali. Não havia, da nossa parte, uma gana de procurar, mesmo sendo, vamos supor que viéssemos encontrar remotamente algo na Constituição, não existia essa vontade. O sentimento de todo mundo é que não tínhamos mais nada que fazer. Se tivesse ser feito alguma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional. Não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições e poder até a Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. Só de concordar comigo. Eu me submeter a um... mas eu não iria perguntar para o senhor. Então, não, eu sei que o senhor não ia perguntar. Mas seria uma explicação. Porque alguns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque não me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que está aí. O comandante, o então comandante do Exército, Freire Gomes, disse que em determinado momento, ele disse no inquérito da Polícia Federal e depois, quando reperguntado por mim em juízo, ele disse que em determinado momento ele foi obrigado a dizer ao senhor que se as medidas de exceção fossem tomadas, ele teria, primeiro que o Exército jamais iria aderir e ele teria que tomar providências. Isso ocorreu? Nem tomar providência, também entender, é internar quem tivesse com uma intenção dessa natureza. As Forças Armadas, missão legal dada é missão cumprida. Missão ilegal não é cumprida. Agora, em nenhum momento, como vi depois nos autos, alguém me ameaçou de prisão se prosseguisse naquela missão. Até eu repito aqui, o meu tratamento, não só com o Ministério da Defesa, com todos os comandantes de força, era semelhante de companheiros de turma da academia. Nessa reunião ainda, e o senhor acompanhou hoje o interrogatório do almirante Garnier, nessa reunião, em algum outro momento, o almirante Garnier colocou as tropas da Marinha à sua disposição? Em hipótese alguma. Não existe isso. Até eu digo a você, se nós fôssemos prosseguir no estado de sítio, ou até mesmo defesa, as medidas seriam outras. Na ponta da linha é que teriam outras instituições envolvidas. Agora, não tinha clima, não tinha oportunidade, não tínhamos uma base minimamente sólida para fazer qualquer coisa. E, repito, só foi conversado esses outros hipóteses constitucionais, tendo de vista o TSE ter fechado as portas para a gente com aquela multa lá que... Espero que um dia, Vossa Excelência, possa reconsiderar aquela multa e volte para o partido. Está fazendo muita falta para a gente, aqueles 22 milhões de reais. Transitou em julgado, porque o plenário
do TSE confirmou.